Hoje nós vamos ver um assunto que relaciona o triângulo com alguns elementos importantes que faz parte dessa formação, tá ok? O primeiro elemento, vamos definindo o segmento e aquilo que ele provoca no triângulo. O primeiro segmento importante é uma chamada de mediana. É um segmento que une um dos vértices, qualquer um deles, um dos vértices do triângulo, ao ponto médio do seu lado oposto. Liga então o vértice ao ponto médio do lado oposto a ele. Consequentemente, pela própria definição, o triângulo vai ter três medianas, uma saindo de cada vértice. Esse segmento, ó, mediana, vai do vértice A até o ponto médio do lado oposto. Mediana, vai do vértice C até o ponto médio do lado oposto. Mediana, vai do vértice B até o ponto médio do lado oposto. MNB eu estou considerando como ponto médio, tá ok? Do vértice ao ponto médio, primeira mediana. Do vértice ao ponto médio, segunda mediana. Do vértice ao ponto médio, terceira mediana. O triângulo tem três medianas. Vocês vão perceber que as três medianas se encontraram, ou seja, se interceptaram, concorreram no mesmo ponto. Esse ponto, que é o ponto de concorrência das três medianas, o ponto de intersecção das três medianas, é chamado de baricentro e normalmente é representado pela letra G, porque ele é o centro de gravidade do triângulo. Por isso G, tá ok? Mas lembre-se, letra, simbologia, eu adoto a que eu quiser, posso chamar de ponto H, desde que eu avise a você. H é o baricentro, tá ok? Então, o que é o baricentro? É o ponto de intersecção das três medianas. Na geometria plana, nós já comentamos isso, que a maioria das vezes o elemento que recebe nome é porque tem propriedade. Se ele recebeu um nome, é porque tem alguma propriedade. Qual é a propriedade, então, desse ponto, chamado baricentro? É que o baricentro divide cada uma das três medianas na razão de 2:1. Ou seja, ele divide em três partes. Tá? Três partes. Duas dessas partes vai do baricentro em direção ao vértice. Do baricentro em direção ao vértice. Duas partes do total. E uma parte vai do baricentro em direção ao ponto médio. Do baricentro ao ponto médio. Uma parte. Duas partes em direção ao vértice, uma parte em relação ao ponto médio. Ou seja, dividiu então em três partes. Duas delas em direção ao vértice, uma delas em direção ao lado. Isso ele faz com todas. Duas partes em direção ao vértice, uma parte em direção ao ponto médio. Duas partes em direção ao vértice, uma parte em direção ao ponto médio. Uma suposição apenas. Se esse segmento aqui, o AM, que é uma das medianas, tem 9 centímetros, dividindo por 3, dá 3 centímetros em cada parte. Duas delas, ou seja, 6 centímetros, ficam aqui no vértice, uma delas, 3 centímetros, fica aqui em relação ao lado. Essa é a principal propriedade do baricentro. Divide cada mediana na razão de 2:1. Duas partes em direção ao vértice, uma parte em direção ao lado. Então, primeiro ponto importante, baricentro. Quem deu origem a ele? As medianas. Tá ok? Segundo ponto importante para nós. Ele nasce da bissetriz interna. Lembre-se, o triângulo tem ângulos internos e ângulos externos. Bissetriz. Divide o ângulo ao meio, divide o ângulo em dois setores congruentes. Então vai ser a bissetriz do ângulo interno, tá? É o segmento que une um dos vértices do triângulo ao ponto qualquer do seu lado oposto. Note que agora eu não tenho mais obrigação de chegar no ponto médio. Quem tem a obrigação de chegar ao ponto médio é a mediana. Essa obrigação não existe mais. É um segmento que vai do vértice a um ponto qualquer do lado oposto. Do vértice a um ponto qualquer do lado oposto. Do vértice
a um ponto qualquer do lado oposto, não obrigatoriamente ponto médio. Tá ok? Então, segmento que une um dos vértices a um ponto qualquer do lado oposto, dividindo o ângulo de origem, o ângulo do vértice que ele saiu. E óbvio que o ângulo interno, porque é uma bissetriz interna. Olha lá. Essa bissetriz dividiu o ângulo B, do vértice B ao meio. Essa bissetriz dividiu o ângulo A ao meio. E essa bissetriz o ângulo C. Ela divide o ângulo da onde ela partiu. Ela é bissetriz do ângulo de origem, aonde ela começou. Começou no vértice A, divide o ângulo interno A em duas partes. Começa no vértice B, então divide o ângulo interno B em dois setores iguais. Começa no vértice C, então divide o ângulo interno C em duas partes iguais, em dois setores congruentes. Então, dividindo o ângulo de origem em dois setores congruentes ou em duas partes iguais. Logicamente, como eu tenho três vértices, então eu tenho três bissetrizes internas. Estão aqui as três. Tá ok? AR, AS, AT. Sendo que RST é um ponto qualquer do lado oposto. O que é o ponto gerado pela intersecção das três bissetrizes? Intersecção, ponto de concorrência das três, ponto de encontro das três. Intersecção das três bissetrizes internas. Esse ponto vai se chamar incentro. Que é o incentro, então? É o ponto de intersecção das três bissetrizes internas do triângulo. Das bissetrizes internas do triângulo. Tá ok? Normalmente ele é representado pela letra I, mas insisto sempre nisso. Eu posso chamar esse ponto pela letra que eu quiser. Ponto A, B, C, M, N, K, R. Não importa, desde que eu te avise. I é o incentro. Se eu falei isso, incentro, eu estou falando que ele é a intersecção das bissetrizes internas. Quais são as propriedades? O I, o incentro, é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Note como o nome tem tudo a ver. Por que incentro? Centro. Porque ele é o centro da circunferência inscrita. Incentro. Centro da circunferência inscrita. Primeira propriedade. Ele é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Do lado de dentro, tangenciando os três lados. Inscrita. Por isso o nome incentro. Segunda propriedade do incentro, ponto I. Ele é equidistante dos lados. A distância dele, desse ponto, até o lado AC. A distância dele do incentro até o lado AB. A distância dele do incentro até o lado BC é a mesma. Vamos enxergar isso? Aqui. A distância. Lembre-se que distância de ponto até reta é dada por uma perpendicular. Nós comentamos isso numa aula anterior nossa. Tá ok? Então nós temos aqui a distância do incentro até o lado AC é dada por uma perpendicular. E esse tipo de comportamento vai se repetir em todas aqui, tá ok? Todas elas vão ter esse mesmo comportamento, essa mesma ideia geral. Então, a distância do incentro até o lado AB também será dada através de uma perpendicular. E, finalmente, a distância do incentro até o lado BC também será dada através de uma perpendicular. Se você olhar bem para o desenho, para a figura, a minha não está tão perfeita, tá? Mas para vocês enxergarem, vai do vértice até o ponto de tangência. Espera aí, isso aqui é raio. Vai do vértice ao ponto de tangência é raio. Então, essa distância que nós estamos falando que são iguais, essa distância é o próprio raio. A distância do incentro até o lado, que é uma das propriedades. Ele é equidistante dos lados do triângulo. Tá ok? Essas são as duas primeiros elementos, os dois primeiros pontos importantes
do triângulo, que é o motivo da nossa aula de hoje. Pontos importantes, pontos notáveis do triângulo. Faltam mais dois. Vamos então dar seguimento aos dois outros pontos notáveis que ficaram faltando. Um deles é formado pela mediatriz. Mediatriz não é um elemento do triângulo propriamente dito. Mediatriz é um elemento que está relacionado com segmentos. Qualquer segmento pode ter sua mediatriz. Tá ok? Vamos para a definição? A mediatriz é uma reta. Então, cuidado. É a primeira diferença, acho que em relação aos outros dois. Os outros dois eram oriundos de segmentos. Um segmento que chamava mediana e um segmento que chamava bissetriz interna. Esse não, esse vem da mediatriz, que é uma reta. É a reta que passa pelo ponto médio de um segmento. Como eu disse, um segmento qualquer. Você tem lá um segmento AB e você pega o ponto médio dele. Ponto médio do segmento AB. E aí você vai construir uma reta que passe por esse ponto médio e seja perpendicular com o segmento. Uma reta que passa pelo ponto médio e é perpendicular com o segmento. Isso é a mediatriz. Ou seja, qualquer segmento de reta tem a sua mediatriz. Mas o triângulo é formado por três segmentos. O segmento MN, o segmento MP, o segmento NP. Se ele é formado por três segmentos, ele vai acabar gerando três mediatrizes. Uma mediatriz para cada segmento. Cada lado, ou seja, do triângulo, ou seja, cada segmento, gera uma mediatriz. Então, primeira mediatriz passou pelo ponto médio do lado NP e é perpendicular com ele. Segunda mediatriz, ponto médio e é perpendicular. Terceira mediatriz, ponto médio e é perpendicular. Tá ok? Segunda diferença que você vai notar. Os outros segmentos sempre partiam do vértice. Obrigatoriamente, eles tinham origem no vértice. Aqui nem no vértice não passou. Tá ok? Não é obrigado. Pode haver casos onde a mediatriz coincida e passa no vértice também? Pode, claro que pode. Mas não é mais uma obrigação. Tá? Essas três retas, essas três mediatrizes se encontram no mesmo ponto, ponto C. Tá? Esse ponto C vai ser chamado de circuncentro. O circuncentro, então, é o ponto de intersecção das mediatrizes dos lados do triângulo. As mediatrizes dos lados se encontram no mesmo ponto, circuncentro. Como eu disse, o nome é legal porque é justamente o que está acontecendo, tá? Primeira propriedade desse ponto. Ele é o centro da circunferência circunscrita. Circunscrita. Ele é o centro da circunferência circunscrita. A circunferência que está pelo lado de fora dessa vez, passando pelos vértices. Ou seja, quem está inscrito agora é o triângulo. A circunferência está circunscrita. Ok? Então, primeira propriedade, ele é o centro da circunferência circunscrita. Segunda propriedade do circuncentro, do ponto C. Ele é equidistante, só que dessa vez equidistante dos vértices. A distância dele até o vértice M, a distância dele até o vértice P, a distância dele até o vértice N, essas três distâncias são iguais, equidistantes dos vértices. E se você parar para perceber com calma, também é um raio. Vai do vértice até um ponto qualquer da circunferência, isso aqui é raio. Essa distância também representa o raio. A distância é o próprio raio. Tá ok? Lembre-se, no anterior que nós vimos, que era o ponto de encontro das bissetrizes, a circunferência era inscrita e ele era equidistante dos lados. Agora ela é circunscrita e é equidistante dos vértices. Tá? Mas nos dois casos, essa distância, essa equidistância é dada pelo raio.
Tá ok? E por fim, o quarto ponto importante nasce da altura do triângulo. O que é a altura? Cuidado de novo aqui. A altura é um segmento que une um dos vértices do triângulo até a reta suporte do lado oposto. Vê bem, não é ao lado oposto. Obrigatoriamente, então, ela não vai ficar pelo lado de dentro, vamos dizer assim. Segmento que fique do lado de dentro do triângulo. Ó. Aqui, quando eu fiz o exemplo, eu peguei um exemplo onde as três alturas são internas, ficam na região interna do triângulo. Mas isso não é mais obrigatório. Os vértices, liga o vértice até a reta suporte, a reta que contém o lado oposto, sendo perpendicular a ela. O triângulo tem três alturas. Eu queria mostrar para vocês aqui qual é o significado e por que eu estou dando relevância para isso. Imagine um triângulo obtusando, um dos ângulos obtusos. Imagine que eu vou fazer essa altura, a altura relativa ao vértice A. Não adianta eu tentar puxar essa altura para o lado de dentro. O ângulo formado nunca vai ser reto. Qualquer segmento que você puxar para o lado de dentro do triângulo, região interna do triângulo, jamais vai gerar um ângulo reto. E para ser altura, tem que formar ângulo reto, tem que ser perpendicular. E a única maneira de eu fazer isso é pegando a reta suporte desse segmento. Todo segmento faz parte de uma reta que será chamada de reta suporte. Agora eu consigo fazer uma perpendicular. Então note, a altura não ficou dessa vez do lado de dentro. A altura ficou do lado de fora. Ela não saiu do vértice e foi até o lado oposto. Ela saiu do vértice e foi até a reta suporte do lado oposto. Por isso que eu fiz questão de frisar isso aqui. Ok? Mas o exemplo que eu fiz, as três alturas acabaram ficando internas do triângulo. A altura do vértice A vai do vértice, mas não deixa de ser reta suporte, não. Reta suporte. Reta suporte. Saiu do vértice e bateu na reta suporte. Ela foi se encontrar com a reta suporte e é perpendicular com ela. Saiu do vértice B, foi até a reta suporte. Aqui existe uma reta e é perpendicular a ela. Saiu do vértice, foi até a reta suporte, insisto nisso. Aqui está a reta suporte e é perpendicular a ela. Vocês vão perceber que as três alturas se encontram no mesmo ponto. Esse ponto é chamado de ortocentro, que eu representei pela letra O. Tá? Ortocentro. O que é o ortocentro? É o ponto de intersecção das três alturas do triângulo. Tem propriedade? Tem. Tem sim. Essa propriedade tem a ver com um triângulo órtico, mas é um assunto que eu quero deixar um pouquinho mais para frente. Tá? Triângulo órtico é o triângulo formado pelos pés das alturas. A gente diz que o segmento, como ele começa no vértice, ele é a cabeça, vamos dizer assim, da altura. E lá no final, quando ele chega lá do outro lado, é o pé da altura. Então, pé da altura, pé da altura, pé da altura. Quando eu ligo, forma um triângulo. Esse ortocentro, em relação a esse novo triângulo formado, vai existir uma propriedade. Mas nós vamos discutir um pouco mais para frente. Tá ok? Então, os 4 pontos notáveis são esses aqui: baricentro, incentro, circuncentro, ortocentro. E com quem que eles estão relacionados? Mediana, bissetriz interna, mediatriz e altura. Tá ok? Na próxima aula nossa, nós vamos ver algumas situações especiais que envolvem esses pontos. Até lá!